O estudo de hoje, da revista Visão Missionária para o mês de fevereiro, se encontra na página de número 49 e ele fala sobre marcas que viram marcos. Foi escrito por Juliana Vigil, presidente da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Esse estudo é muito importante. Ele fala sobre marcas. As marcas construíram ou constroem a nossa história, não é isso? Elas trazem lembranças. Muitas marcas nos trazem lembranças, lembranças boas ou ruins na nossa vida, não é? Muitas marcas viraram marcos na nossa vida. O que é uma marca? Marca, eu procurei para saber, né? É um sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica produtos e serviços. É uma representação simbólica de uma organização e muitas outras coisas. Quando você olha para essas blusas que estão aqui atrás, são marcas que viraram marcos. Quando você vê um emblema desse da MCM, quando você vê um emblema desse das Mensageiras do Rei, quando você vê um emblema desse da União Feminina, o símbolo, né, da União Feminina, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você vai se lembrar de que existe uma organização, existe uma marca que marcou a sua vida. Por isso é importante não esquecermos das nossas marcas, não esquecer as nossas cores, não esquecer os nossos distintivos, aquilo que nos trazem recordações. Nós temos várias marcas. Onde passamos, deixamos marcas, não é? E nós temos muitas marcas, nós encontramos muitas marcas e podemos identificar muitas marcas. Por exemplo, né, quando você vê uma marca de Coca-Cola, você sabe que aquilo é uma Coca-Cola, onde qualquer lugar do mundo a Coca-Cola tem o mesmo sinal. Quando você vê o sinal da Guaraná, onde tiver Guaraná, que Guaraná não existe em todos os lugares do mundo, né? Mas onde você encontrar um Guaraná, você vai se lembrar. E tem outras marcas que já saíram, né, do mercado, tem outras marcas que são próprias de estados e regiões. Existem marcas de animais que nós passamos pelas ruas e encontramos marcas. Existem marcas de pés, de pegadas, que você pode identificar essa marca aqui, o pé estava torto, esse pé aqui é muito grande, esse pé é pequeno, aqui passou uma criança. Será que você reconheceria todas as marcas? Tem marcas que nós não sabemos nem o que é. Eu vou colocar umas marcas aqui para ver se você sabe o que é, não é? Já pensaram quando uma galinha anda em cima de uma calçada recém-feita? Quais são as marcas que ela deixa, né? O pedreiro fica muito bravo. Lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma calçada e o cachorro saiu e fez uma festa em cima daquela calçada. Andou por todos os lados. Foi muito interessante a bravura do pedreiro, né? Ele ficou muito nervoso, porque ele teve que refazer toda a calçada. Mas foram marcas que ele deixou, marcas de alegria, porque ele estava solto, né? Quantas marcas nós podemos ver e identificar? Vejamos. Bom, agora nós vamos saber o que é marco. Nós falamos de marcas que viraram marcos. O que é um marco? Marco é um sinal que registra um limite, uma fronteira. É uma ação ou acontecimento que caracteriza um evento importante. Marco é uma coisa muito importante. Os marcos não devem ser retirados de onde estão, porque eles marcaram um limite, marcaram um tempo, marcaram uma época, não é? Marcaram a nossa vida. Vamos ver alguns marcos.
Então, no estudo de hoje nós vamos pensar em períodos que marcaram a nossa vida e fizeram muita diferença nas nossas vidas. Foram marcas que fez um marco, não é isso? Nós temos aqui a história, né, do hino Sou Feliz. Esse hino nasceu em um momento trágico na vida de um casal, não é isso? Vocês já conhecem, e foi um marco terrível, deixou uma marca terrível, mas ele transformou em um marco maravilhoso. Muitas crianças órfãos, elas tiveram um abrigo por causa dessa marca, desse marco, né, dessa história que marcou a vida desse casal. Após eles perderem todos os seus filhos, ele escreveu o hino Sou Feliz com Jesus, e depois ele criou um orfanato para as crianças órfãos em Jerusalém. Muitas vezes nós não gostamos de lembrar das coisas que marcaram a nossa vida, de momentos que marcaram as nossas vidas, porque muitas vezes eles nos fazem sofrer. Mas são marcas cruéis, não é? Marcas que deixaram cicatrizes na nossa alma, cicatrizes na nossa vida. Mas nós temos a oportunidade de transformar essas marcas em marcos especiais para abençoar outras vidas. Nós já falamos do hino Sou Feliz, né? Quando o escritor desse hino passou um momento terrível e ele transformou essa marca num momento feliz, né? Num marco histórico. As marcas podem ter origem e intensidades diferentes, considerando a história individual e até mesmo o ambiente em que estamos inseridos. O estudo da revista nos traz o relato de uma mulher que, mesmo presa, sem ter o direito de ter a Bíblia, ela recebia pequenas porções da palavra de Deus escritas em papéis pequenos e ela os decorava e consumia os papéis, não é isso? E ela disse o seguinte: eles podem me manter presa aqui, mas não podem tirar o que tenho guardado no coração. Em uma reunião, está lá na nossa revista, aqui na nossa revista, em uma reunião de pessoas cristãs em estudos, ela recitou todo o capítulo, todo o livro de Pedro, 1 Pedro, que ela havia decorado na prisão. Vejam que marca que essa mulher recebeu, né? Terrível de ficar presa, mas ela transformou em um marco histórico, não é? Que ela pôde decorar passagens bíblicas que poderiam servir para toda a sua vida. Olha que belo exemplo, né? De transformar uma marca terrível em um marco histórico. A gente precisa aproveitar, né, as nossas experiências com as marcas que nós recebemos. O sofrimento pode nos fazer voltar para um marco, um sentimento de perdão incondicional. Orar pelas pessoas que nos maltrataram, ou a nós, ou a nossos filhos. Se você tiver a revista, leia aí esse relato, né? É um relato triste de uma mãe que orou pelo abusador de sua filha. São marcos que a gente não entende, são coisas que nós não entendemos. Quem oraria, né, por uma pessoa que causou tanto mal à sua filha? Mas ela orava por aquele homem. Jesus nos mandou orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E muitas vezes nós só lamentamos, né? Foram marcos. Ah, eu me lembro de fulano, ele fez isso na minha vida. Mas não oramos por ele e não pedimos perdão, né, por aquela vida, nem pedimos a Deus que tire de nós aquilo que está nos magoando. E nós nem podemos usar como exemplo, porque você não pode falar para uma pessoa: eu superei esse problema sério na minha vida com oração, não é? Eu orei por essa pessoa e hoje ela até se tornou minha amiga. As marcas sempre têm um peso e um preço. Vejamos a história de Pedro. Pedro
marcou a história porque negou a Jesus. E nós sempre lembramos disso, né? Da vida de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele se sentiu tão terrível mesmo. Em Lucas capítulo 22, no versículo 62, ao trair aquele a quem amava momentaneamente, sucumbiu às suas marcas e ao peso do seu fracasso. Lá em João capítulo 21, de versículo 1 a 14, leia depois aí na sua Bíblia, apresenta Pedro de volta ao seu ofício de pescador. Seu pecado havia marcado a sua identidade, fazendo-o retroceder, desencorajado. Olha só, Pedro se sentiu tão frustrado, que abandonou tudo aquilo, né, que ele havia defendido com tanto ardor por todo esse tempo. Mas Jesus deu um novo significado à vida de Pedro. Jesus deu a Pedro uma nova identidade, uma nova identificação. Ele deu um novo significado à vida de Pedro. Pedro pôde vencer a sua dor e se deixar aos cuidados do Mestre. Olha só, para cada negação tinha uma afirmação. Para cada dúvida tem uma certeza. E para cada marca, um novo significado. Em João 10, capítulo 11, ninguém melhor do que o pastor Jesus para lhe carregar no colo e cuidar da sua dor, não é? Não há história sem marcas. E Jesus disse para Pedro, segue-me. E ele diz para nós hoje, segue-me. As marcas de Jesus nos deram vidas. Quais foram as marcas de Jesus? Açoites, não é? Cravos, pregos, lança, pecado. Tudo isso foi gravado em Jesus, para que ele fosse um marco na vida de Pedro e na nossa vida. E ele nos diz hoje, segue-me. Não há história sem marcas. Todo mundo tem uma marca. As marcas de Jesus nos deram vida e vida abundante. E agora, o que vamos fazer com as nossas marcas? O que nós vamos fazer com cada uma das nossas marcas? Vamos guardá-las no fundo do baú ou vamos transformá-las em marcos para a nossa vida? Nada em nossa história foge do controle de Deus. Pedro, em Cristo, ressignificou a sua história. Que a nossa marca distintiva neste tempo seja a identificação com Jesus, com o seu amor e com o que ele está fazendo em nós e por nós. Vamos transformar este ano de 2021 um marco na nossa vida. Ele veio dividir a nossa vida em antes da pandemia e depois da pandemia. A gente já tinha ouvido os mais idosos falar sobre marcos, sobre épocas, sobre coisas que mudaram a história. As guerras, não é? Que vieram mudar a história. As pandemias, né? Que já vieram também. Quantas pandemias já passamos, mas nós não lembramos disso todos os dias, mas elas vieram para fazer marca. Marcas na nossa vida, marcas na nossa história e se transformaram em marcos, porque nós vencemos. Eu mesmo, né, tenho aqui a cicatriz da vacina contra a varicela e eu tenho varíola e eu tenho certeza que todos nós temos uma marca da vacina, não é, no nosso braço. Isso marcou a minha história, porque eu não tive varíola, eu não tive varicela. Muitas pessoas morreram. Eu me lembro que meu irmão teve, não é? Outras pessoas talvez tiveram perto de mim, mas eu não tive. E quantas vacinas, né, que nós aplicamos nos nossos filhos, que foram marcos na nossa vida, né? Marcaram a nossa vida, porque os nossos filhos, mesmo que tivessem a enfermidade, como foi o caso do sarampo, ela não deixou marcas. Mas a minha filha mais velha, que teve o sarampo aos 6 meses, ela ficou com uma marca para a vida toda. Ela ficou surda por causa da sequela do sarampo. Ela teve meningite na sequela do sarampo. E a gente não sabia, mas ela não tomou a vacina, porque ela tinha apenas 6 meses de vida.
e sua vacina após 9 meses. Não sei como é hoje, mas naquele tempo era assim. E já mais de 50 anos, né? Então são marcas que transformaram a nossa vida. Por muitos anos eu pedi a Deus que a curasse, que sarasse o seu ouvido, que fizesse dela um ouvinte. Mas Deus nunca me ouviu. Mas o dia que eu pedi a Deus para transformá-la numa bênção, que fizesse uma história na vida dela, mesmo surda, ela transformou numa bênção. Hoje é uma mulher pregadora, evangelista de surdos. Deus a escolheu para trabalhar, evangelizar surdos. Faz um trabalho maravilhoso entre os surdos, é instrutora de Libras, é empregada, tem o seu serviço, concluiu o curso normal, né? Naquela época existia o magistério, né? Ela fez o curso normal, ela tem a sua identidade, né? E é uma senhora livre, oralizada, sabe Libras, é instrutora de Libras e é uma bênção no ministério. É uma coisa fantástica. Eu fico imaginando o que Deus faz na vida das pessoas. Eu vou botar aqui um vídeo da minha filha louvando ao Senhor em um dos cultos para surdos. As irmãs vão verem que a marca que a minha filha recebeu, que eu recebi na minha vida, se transformou em um marco na minha história, a vida da minha filha mais velha. Que Deus os abençoe a transformar, né, as nossas marcas em bênçãos. Quando tiver alguém sofrendo perto de você, diga: eu também já passei por isso, eu posso te ajudar. Isso marcou a minha vida, mas eu posso te ajudar. Se tiver alguém sofrendo alguma coisa que você acha que é tão difícil para as pessoas, olha para você se você já não passou por aquilo. E você pode dizer com sabedoria: eu posso te ajudar, porque eu já passei por isso. E aí podemos sentir a dor dos outros e transformar as nossas marcas em marcos de amor incondicional. Que Deus nos abençoe, irmãs, que possamos usar as nossas marcas tristes para abençoar outras pessoas. Que Deus nos ajude e até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.